Correia, que é meu companheiro, meu colega de bancada, deputado federal, atuante em Brasília, primeiro mandato como deputado, mas muito atuante, participou da comissão especial no crime de Brumadinho, tem atuado em várias comissões, será o próximo presidente da Comissão de Legislação Participativa, que vai me substituir na comissão, e participou como membro da comissão do Fundeb, foi um dos lutadores para que nós pudéssemos derrotar o governo Bolsonaro, que tentou boicotar a votação do Fundeb, e o Rogério teve uma participação importante, nos representando na comissão, representando a nossa bancada, não só a bancada de Minas, mas representando a nossa bancada de deputados federais do PT. Portanto, a presença do Rogério aqui nesse debate, nesta live, é muito importante, além também da convicção do Rogério tem em defender a Previdência como Previdência Pública, contra a reforma do Bolsonaro e contra a reforma do Zema aqui. Portanto, a participação do Rogério aqui na nossa live é de muita importância nesta contribuição ao debate, na perspectiva para a reforma da Previdência em Minas Gerais. Quero cumprimentar também, desejar boas-vindas à Bia, nossa companheira, também professora, sindicalista, nossa deputada estadual, brava, atuante, defensora dos professores, das professoras no estado de Minas Gerais, e que está defendendo com muito ardor, com muita firmeza, os servidores públicos de Minas Gerais, as servidoras, nesta luta contra a reforma da Previdência do Zema. Quero saudar também o Rafael, que é diretor do Sindiúti, é de Governador Valadares, professor, e que está participando conosco. E quero saudar também, com muita alegria aqui, aliás, o Zé Meirelles, que foi um dos que solicitou essa live, me pediu que realizasse essa live, para a gente debater a questão da reforma da Previdência. Ele é policial penal, é sindicalista e também é pré-candidato a vereador em Governador Valadares. Eu queria mandar um abraço aqui para o Leonardo Cruz, diretor do Sindicato da Polícia Penal, também para o Gustavo e também para o Fernando, que estiveram junto comigo numa reunião, trazendo a preocupação da categoria dos policiais penais, né, no nosso estado de Minas Gerais. E queria cumprimentar a todos e a todas que estão nos assistindo, nos acompanhando nesta live, para essa importante discussão sobre a perspectiva para os servidores, as servidoras de Minas Gerais, tendo em vista essa proposta de reforma da Previdência do governo Zema. Mas eu estava dizendo, viu, Bia, antes de você chegar na sala, estava conversando com o nosso colega deputado Rogério Correia, que era bom também no início aqui que ele pudesse fazer um comentário sobre essa questão do Fundeb. Você também participou como professor e como sindicalista e como deputado estadual de Minas Gerais, a luta para que nós pudéssemos aprovar o Fundeb esta semana, torná-lo o Fundeb permanente, constitucional, né? Agora nós incluímos na Constituição o Fundeb, e inclusive ampliamos o valor do Fundeb, derrotamos o Bolsonaro, o governo Bolsonaro tentou construir uma articulação para poder nos derrotar, mas foi a mobilização de todos os estados, e Minas Gerais contribuiu muito com essa mobilização. O Sindiúti é um dos sindicatos que contribuiu profundamente com essa mobilização em Minas, né, mobilizando a bancada de deputados federais de Minas, criando todas as condições para que a gente pudesse, então, aprovar o novo Fundeb, constitucionalizar o Fundeb, ampliar, inclusive, o percentual, né, de 10% para 23%. Portanto, eu quero te parabenizar, Bia, parabenizar também o deputado Rogério Correia,
sobretudo também o Sindiúti, aí na pessoa do Rafael, e queria desejar boas-vindas a todos os servidores, servidoras do Estado de Minas Gerais, para que nós pudéssemos aproveitar o nosso tempo aqui, fazer um bom debate nessa perspectiva da discussão da reforma da Previdência, que por enquanto está paralisada, graças à articulação, né, dos nossos deputados e deputadas estaduais na Assembleia Legislativa de Minas, mas a gente sabe da pressão do governo, então nós temos que estar muito articulado para a gente poder evitar a aprovação desta reforma, que será muito ruim para os servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais. Então, para iniciar, se vocês me permitem, eu vou passar primeiro para o Rogério Correia. Pode ser assim, Rogério? Depois a Bia, e depois a gente continua aí com o Rafael e com o Zé Meireles. Então, com a palavra, o meu companheiro, meu colega, deputado Rogério Correia. Leonardo Monteiro, prazer, viu, estar nessa live com você, e você agora pré-candidato a prefeito em Governador Valadares, nossa quente Governador Valadares. Ô Léo, você já com 5 mandatos de deputado federal, sempre teve uma votação muito grande aí na cidade. Significa que tem trabalho e é reconhecido. Então, eu quero, em primeiro lugar, parabenizá-lo pela decisão de ser pré-candidato. É uma eleição muito importante, feita num período de pandemia, que no Brasil está virando genocídio por parte do governo Bolsonaro, e você acompanhou toda essa trajetória desde o governo Lula, governo Dilma, ajudou a levar muita coisa boa e trazer muita coisa boa para Minas Gerais. Então, você tem uma experiência vasta no parlamento, e essa experiência vai ser muito importante para você governar Valadares. Ora, cumprimentar aí também o Zé Meireles, nosso Rafael do Sindiúti, grande Rafael, um prazer vê-lo aqui. Cumprimentar a nossa Bia Cirqueira, Beatriz Cirqueira. Nós estamos vindo lá de Itacarambi, eu e ela, e baixamos aí para Valadares agora. Essas lives têm essas vantagens, né? Rogério, nós estamos aí com o Felipe é tradutor de Libras. Obrigado, Felipe. Obrigado aí pela ajuda. Bem, Léo, a questão do Fundeb, você já colocou bem, isso foi fundamental, né? Nós salvamos a educação pública brasileira. Eu falo salvamos, ainda falta o Senado, né? Mas está bem encaminhado lá, com pressão a gente vai garantir. Se não aprovasse o Fundeb, essa turma do Bolsonaro, esses neoliberais aí do Zema, do Paulo Guedes, eles iam acabar completamente com a educação pública brasileira, que veio avançando, veio incluindo as pessoas desde a creche até a universidade. Isso depende de verba pública. E o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica é quem sustenta financeiramente a educação pública brasileira. Então, aprovar o Fundeb é salvar a escola pública, é manter a escola pública para todos, com qualidade, melhorando cada vez mais, que é o que a gente quer. Mas eu queria, apenas a título de exemplificar para o pessoal, porque depois que nós aprovamos, o Bolsonaro, no dia seguinte, fez um tweet querendo dizer que aquilo era a vitória dele. Mas eu e Léo acompanhamos passo a passo. Eu já falei isso com a Bia, mas o Rafael é interessante os trabalhadores da educação saber disso. Quando nós começamos a discussão, só tinham 160 deputados na sala. Sim. Nós ficamos apavorados. Falou, está tendo um boicote, o Centrão não quer votar, Bolsonaro está impedindo o voto. Aí nós começamos a falar da tribuna e o pessoal começou a mandar WhatsApp, e-mail, de 160 pulou para 200, 250, 300, aí eles começaram a ficar preocupados. De repente deu 350, 400, aí eles viram que estava derrotado e o Centrão teve que entrar na sala e a partir daí vocês conheceram o outro resultado. Mas foi graças à pressão, à mobilização social intensa da educação que fez com que aprovássemos o Fundeb. E isso é fruto e é vitória, pessoal, muito do PT. Por quê? Porque foi com Lula, em 2007, que nós fizemos o Fundeb. A partir daí, nós incluímos na educação pública milhões de pessoas no Brasil inteiro e depois nas universidades. O povo brasileiro hoje não quer perder aquilo que ele construiu, que é a educação pública. E é exatamente estes que se mobilizaram, essa juventude
que veio, né, com a experiência da escola pública, que fez a defesa. Então, foi uma bela vitória, eu e Léo pudemos ter a satisfação de ter votado no novo Fundeb, que vai trazer mais recursos, inclusive para Minas Gerais. Ô, Bia, e o Zema não quis assinar o manifesto de apoio dos governadores, absurdo. E vai ser 1 bilhão a mais para Minas Gerais. Como é que um governador nega dinheiro para a educação? Esse Zema não está com nada, está firme nele lá, viu, Bia? Parabéns aí pelo seu trabalho. Ô, Léo, e ó, força aí na sua pré-campanha. Obrigado, Rogério. Passo a palavra agora à nossa deputada estadual, Beatriz Cerqueira, Bia, que é professora, sindicalista. Você podia, Bia, falar para nós sobre como é que está a tramitação do processo da reforma da Previdência na Assembleia, as perspectivas, né, o que isso pode contribuir de ruim para os servidores e servidoras do Estado de Minas Gerais. Há uma grande expectativa, né, dos servidores e servidoras de Minas Gerais, não só a categoria de educação, mas como saúde, policiais civil, policiais penal, enfim, todos os servidores e servidoras de Minas Gerais estão muito ansiosos, né, contando com a nossa contribuição, com a nossa capacidade de resistência, para a gente evitar a votação e a aprovação dessa reforma do Zema. Portanto, eu passo a palavra a você, Bia. Bem, boa noite. Eu quero agradecer a gentileza do convite, Leonardo, e nos colocar aí à disposição, né, na caminhada a esse ano em Governador Valadares, parabenizar pela sua pré-candidatura, que ela vá se consolidando. Você tem um belíssimo trabalho e que, assim, que a população acho que já está revendo, sabe, Leonardo, essa ideia de votar em mito, votar em não político, votar em empresário que nega a política, porque a vida do povo não melhorou. A vida piorou. A vida do povo piorou, e com a pandemia nós tivemos líderes, né, que não cuidaram da vida das pessoas, né? Nós estamos, como o deputado Rogério bem lembrou, enfrentando um genocídio. Nós não precisávamos ter tantas pessoas mortas, nem no Brasil, nem em Minas Gerais, mas nos faltam líderes que pudessem proteger a vida e compreender o papel de um presidente, de um governador de estado. Então, acho que as pessoas estão fazendo essa avaliação, sabe, de que mito não é aquele que tem que ocupar uma cadeira como gestor público, porque o gestor público precisa pensar na coletividade. Então, quero te desejar aí um bom trabalho, nosso compromisso com a sua pré-candidatura. Cumprimentar meu companheiro de luta, né, de bastante luta, Rafael, que nossas vidas aí se trombaram numa greve, né, Rafael? E de lá para cá o Rafael tem se consolidado como uma grande liderança sindical na região e no estado, então deixar o meu abraço ao Rafael. Rogério, eu nem cumprimento mais o Rogério, gente, porque a gente é a segunda live do dia, ontem eu acho que foram 3, sabe, Leonardo? Então, oi, Rogério, como você está? Né? Zé Meirelles, é um prazer conhecê-lo, né? Mesmo que virtualmente, nós ainda teremos, espero, a oportunidade de nos encontrar presencialmente. É o Felipe que está fazendo a... Felipe, ó, eu quero parabenizar, cumprimentá-lo, Felipe, e parabenizar, Leonardo, porque essa iniciativa ela é fundamental. Eu não consegui fazer isso nas minhas lives e é assim, fantástico. Parabéns pelo processo, né, de compreender que todos têm o direito de acompanhar uma live, né? Então esse processo de inclusão, né, Bia? Inclusão, né? Isso aí deu uma lição em todos nós. Parabéns. Bem, mas agora vamos falar daquilo que você me pediu. Primeiro, dizer do nosso trabalho em relação à próprio Fundeb, Leonardo, nós entregamos, eu e o deputado Betão, que é vice-presidente da Comissão de Educação, eu estou como presidenta da comissão, nós entregamos no início de março uma carta do Parlamento Mineiro, assinada por 67 deputados e deputadas estaduais, cumprindo o nosso papel em defesa da PEC. Então, o Executivo não fez nada, mas o Legislativo cumpriu o seu papel.
Nós entregamos essa carta ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deputado Rogério Correia estava conosco, deputada Margarida Salomão estava conosco. Você não estava porque você tinha uma agenda na mesma hora, mas nós nos encontramos no almoço, né? Nós almoçamos juntos naquele dia, inclusive. Né? Então, nós cumprimos esse papel de dizer, olha, para Minas Gerais o Fundeb é importante, queremos a PEC 15 e queremos que ela seja colocada em votação, porque nós sabemos que até uma pauta de votação, ela é um processo de pressão. Né? Então, quero dizer do trabalho que nós tivemos, né? Não nos furtamos ao debate e em defender a educação pública. Quero também, Leonardo, antes de entrar no debate da Previdência, mandar um abraço do deputado estadual André Quintão, né, dizendo, ele me pediu que fizéssemos isso, né, estamos em atividades diferentes hoje à noite, mas todo o abraço e o compromisso, né, com a sua pré-candidatura. André Quintão, que é o nosso líder, um grande líder do nosso bloco parlamentar Democracia e Luta na Assembleia Legislativa. Bem, a reforma da Previdência é algo que, de fato, merece toda essa preocupação e ansiedade que você relatou. É uma reforma que ela é desnecessária, é uma reforma oportunista e é uma reforma que não resolverá os problemas do Estado. Então, eu vou explicar. Por que ela é oportunista? Porque ela está sendo apresentada no momento em que os sindicatos não podem chamar suas categorias para assembleias, porque nós estamos no pior momento da pandemia no Estado. Ela é oportunista porque a tentativa foi votar exatamente durante a pandemia, com as galerias vazias na Assembleia Legislativa, sem que os servidores pudessem ter o direito de acompanhar presencialmente os trabalhos das comissões, o diálogo com os deputados. Virtual é ótimo, mas o virtual não substitui participação popular. Né? Então, é isso que o governador quis evitar. Por que eu afirmo isso? Porque ele poderia ter enviado antes. Né? Vários estados, acho que 20 estados que aprovaram suas reformas, aprovaram antes da pandemia. Então, deveria ter tido uma sensibilidade do governador em não tratar um assunto tão complexo durante uma pandemia, com tantas restrições que a pandemia nos coloca. Então, por isso, eu digo que ela é oportunista. Ela é desnecessária porque o seu conteúdo não é obrigatório. Isso precisa ser muito esclarecido. Mas o governo federal fez a reforma. Fez, mas não significa que nós somos obrigados a fazê-lo. A única obrigação é fazer uma mudança de alíquotas de contribuição. Essa, de fato, a legislação estabelece que precisa ser feita. Mas todas as demais mudanças que estão sendo propostas não são obrigatórias. Não é obrigatório que tudo que está nessa reforma seja feito. E terceiro, ela não resolverá o problema fiscal de Minas, porque essa reforma, Leonardo, ela está significando exclusivamente o confisco do salário dos servidores ativa, aposentados e pensionistas. Ou seja, é uma reforma que toda a economia que o governo está dizendo está vindo do salário da professora, de todo o setor da segurança pública que não é militar, né? Porque os militares, a reforma já foi feita para eles, né? Da técnica de enfermagem, do salário da aposentada da educação. A média do salário de aposentadoria na educação é inferior ao teto do regime geral. Então, é possível dizer que é do confisco do salário de servidores que o Estado vai resolver o seu problema fiscal? Claro que não é. O governo fez uma reforma às avessas. Ele deveria estar discutindo uma reforma tributária e está usando a reforma da Previdência no lugar de uma reforma tributária. Enquanto isso, Minas Gerais pratica isenção fiscal, renúncia de receita, mais de 13 bilhões de reais em 2020 é a previsão no orçamento de isenção fiscal e de renúncia de receita. Nós deveríamos estar discutindo isso, Leonardo. Nós deveríamos estar discutindo por que a Localiza paga 1% de IPVA e você paga 4%, se você tiver um carro. Por que você e a Localiza não pagam os mesmos 4%? Por que você paga mais impostos do que ela? Não é? Eu cito a Localiza, mas são todas as locadoras, né? Todas que locam carro têm um percentual menor de imposto para pagar. Por quê? Quem são esses isentos?
Para quem o governo está dando isenção fiscal? É hora disso? Por que o governo aceitou uma negociação tão rebaixada em relação à Lei Candir? Abriu mão de bilhões de reais e um processo tão de longo prazo que terá pouco impacto anualmente na vida fiscal aqui do Estado. Nós deveríamos estar discutindo isso, porque é isso que vai resolver. Aliás, deveríamos estar discutindo o desenvolvimento de Minas Gerais. É pelo desenvolvimento que a economia cresce. Não é retirando o salário da professora que o desenvolvimento de Minas Gerais vai acontecer. Não é? Então, por isso, essas 3 características que eu estou dizendo. Então, é uma reforma que atinge todo mundo. Aí, assim, eu tenho uma má-fé do governo, porque o governo do Estado começou a fazer peças publicitárias tentando tranquilizar as pessoas. Então, aí tem a peça publicitária. Seu direito adquirido não será preservado, seu salário não será alterado. Não é verdade. O salário de todo mundo será alterado, porque a contribuição vai aumentar para todos. E aqueles que não contribuem e recebem a partir de um salário mínimo, mesmo que aposentados, né? Aí eu estou falando dos aposentados, porque quem trabalha já contribui, os aposentados passarão a contribuir. Na educação são o quê? 170 mil, 180 mil servidores com baixíssimos salários que passarão a ser taxados no mínimo com 13%. Isso é confisco de salário. No pior momento de uma crise, nós estamos numa crise econômica, além de uma crise política, uma crise sanitária. Então, assim, é estarrecedor, né? O governo Zema mostra qual é a sua verdadeira face, que é de ataque aos serviços públicos, né? E ataca os sindicatos, né? Essa semana foi uma situação absurda, porque o governo Zema ele tem um alinhamento com o Bolsonaro, né? E se alinha ao Bolsonaro, inclusive, nessa característica autoritária. O governo é um governo que não consegue lidar com pensamento diferente, que não consegue lidar com o contraditório, que não consegue lidar com a diversidade que é própria da democracia, né? E aí, como ele não consegue lidar com isso, o que ele fez essa semana? Atacou os sindicatos. O que ele fez na semana passada? Atacou os servidores. Fala que servidor vive na ilha da fantasia, que servidor não pode reclamar por direitos enquanto o povo está desempregado. Joga povo contra servidor, joga o povo contra a professora, é isso mesmo que o governo está fazendo, joga o povo contra a enfermeira, joga o povo contra o policial civil, todos que fazem o atendimento à população. Então, assim, é um cenário realmente assustador. Na Assembleia, na atuação do nosso bloco parlamentar, primeiro, impediu que a grande reforma do governo Zema prosseguisse, porque a reforma não era só previdenciária, era administrativa e sindical. Teve um desmembramento. O que continuou a tramitação neste momento é a da Previdência. A administrativa e a sindical foi desmembrada, terá a tramitação, mas não está acontecendo agora. Né? Então, esse foi um primeiro ponto que eu acho que foi importante, que teve atuação decisiva do nosso bloco. O segundo foi um processo para impedir que esse calendário maluco fosse cumprido, que era tentar votar a reforma agora. Em 8 dias, Leonardo, em 8 dias úteis, a reforma foi recebida e foi aprovada na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E se nós pegarmos em 10 dias, ela foi recebida, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Administração Pública. Como que uma reforma com essa complexidade pode ser aprovada em tão pouco tempo? E sem contar o IPSENG, que com isso eu encerro esse primeiro momento, é ótimo, né? Eu acho que eu vou ter outros momentos para falar, mas com isso eu encerro essa primeira fala sobre o IPSENG, porque o que o governo está propondo ao desmembrar, né, o IPSENG é o caminho para a sua privatização, assim como a Previdência. Porque esse é um debate que pouca gente está fazendo, a dinâmica que o Estado está fazendo, ele está abrindo a Previdência, que é pública, que é um direito, para a capitalização privada. Então, nós estamos dizendo que é o Bradesco, que é o Itaú, que é o sistema financeiro que vai lucrar com algo que é de direito. Previdência pública é direito, né? Previdência não é negócio. Né? Então, é isso. Nós conseguimos que a reforma não fosse votada
Agora, no primeiro semestre, ela retorna à sua tramitação. Agora, no dia 3 de agosto, que no período de recesso parlamentar suspende a tramitação, e ela estará, então, ela já está, né, e continuará durante o mês de agosto na Comissão de Trabalho, onde o deputado Celinho é o presidente, e é do nosso bloco parlamentar, e tem aí um forte compromisso de fazer o diálogo com os servidores, com as entidades sindicais. Então, o mês de agosto será esse processo aí na Comissão de Trabalho. A PEC, ela passa só por uma comissão, que é uma comissão especial, mas que não terminou os seus trabalhos. Então, agosto promete um período de muita luta, de muita resistência e de muitos debates, porque nós precisamos explicar e explicando o que é essa reforma que o governo Zema pretende aprovar. Paro por aqui. Parabéns, Bia. E é como você disse, é uma discussão inoportuna. Não era momento de discutir, de colocar em discussão e votação a proposta de reforma da Previdência, até porque ela mexe com a vida de todos os servidores e servidoras. Em momento em que a Assembleia está praticamente fechada pela crise da pandemia, né? Essa discussão, para ser feita, tinha que ser realizada com audiências públicas, com grandes discussões com os servidores participando dessa discussão. E a sociedade de Minas toda em geral. Mas muito obrigado por enquanto, parabéns pela sua intervenção. Eu vou passar a palavra agora a um servidor público da área de segurança. Ele é, além de profissional da área de segurança, é sindicalista, que é o José Meirelles, também para falar para nós um pouco como é que a categoria está assistindo essa discussão, acompanhando essa discussão, resistindo e mobilizando, né, para que os nossos deputados e deputadas, como disse aqui a Bia, possa também ter força e energia necessária lá na Assembleia para evitar essa votação nesse momento. Com a palavra, então, José Meirelles. Obrigado, Leonardo. Eu cumprimento a todos da bancada, eu cumprimento também a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, e eu ia cumprimentar o Felipe, mas aí ele saiu e trouxe essa moça bonita aí, eu não sei qual é o nome dela, mas muito boa noite, tá bom? Muito obrigado por estar participando. E agradecer ao Leonardo Monteiro de ter convocado essa live, que é muito importante neste momento que o Zema quer dar um golpe durante uma pandemia dessa, né? E a gente não tem condições de ficar em aglomerações, igual como a intervenção da Bia falou, que não tem como a gente participar, as categorias, os sindicatos participarem por causa dessas aglomerações que é a pandemia. Mas antes, pessoal, eu gostaria de pedir a Deus para que conforte os corações dessas mais de 85 mil famílias que perderam seus entes queridos por causa do coronavírus. Que Deus possa confortar os corações dessas famílias, né, e fortalecê-los, né, e que Deus possa também levantar no meio da ciência, cientista, tanto homens, tanto mulheres, para que o mais cedo possível eles possam criar uma vacina, uma cura, para a gente pegar o fim desse vírus que está ceifando tantas vidas no Brasil e no mundo. Vidas essas aqui no Brasil que poderiam ter sido evitadas, essas mortes poderiam ter sido evitadas. Se nós tivéssemos um presidente sério, um presidente compromissado, um presidente que respeitasse a ciência, não um presidente que fica correndo atrás de uma EMA com a caixa de cloroquina, igual o Smigo fica correndo atrás daquele anel. Então é muito triste a gente ver o Brasil, o povo brasileiro sofrendo, o povo brasileiro morrendo, e o presidente não se comportando como um grande gestor, né? Ele está deixando o povo dele doido, porque na mesma hora ele fala que o inimigo dele é o Rodrigo Maia, e o povo vai todo atrás do Rodrigo Maia. Da outra hora é o Toffoli, todo mundo vai atrás do Toffoli. Aí ele fala, estou namorando com o Rodrigo Maia, estou namorando com o Toffoli, e agora vai quem? Aí vai lá e arruma o Moraes. Não tem responsabilidade com o povo, né? Desacredita na ciência, não segue as normas do próprio Ministério da Saúde dele, falava que era meritocracia, que as pessoas, que o governo dele se colocasse só ministro
ministro da área, técnicos da área, e então já passou 2 ministros no Ministério da Saúde, nós não temos lá um médico no Ministério da Saúde para poder fazer ações para evitar essas mortes que estão acontecendo no Brasil, né? Aqui em Valadares, nós temos muita morte aqui, mais de 100 mortes aqui. A Bia, essa semana, nós assistimos um vídeo seu, Bia. Eu sou homem, não sou machista, mas sou macho, eu não costumo chorar. E eu chorei vendo aquele vídeo seu, que você falou acerca que as professoras, elas têm que irem, estão sendo convocadas para poder distribuir os kits. E eu estou sentindo isso na pele, porque a minha esposa é professora, e ela está fazendo isso. Ela está indo distribuir esses kits no meio dessa pandemia. E está com muito medo de pegar esse coronavírus, porque tem problemas, né, de saúde. Recentemente, ela passou por uma cirurgia de retirada de vesícula complicadíssima e está se recuperando. Eu queria aqui agradecer, né, já tocando nesse assunto, num momento tão difícil, num momento tão triste para nós, né, os meus diretores aqui da 8ª RISP, Léo, que me apoiou, nos apoiaram nesse momento tão difícil, em especial o Danilo Dantas, meu diretor, o Wellington, o Vasquez, os meus líderes, o Ferreira, o Tiago Luciano, e todos meus amigos, né, e todos os meus companheiros que oraram por ela. Ela passou um momento muito complicado, a cirurgia dela. E quer dizer também que lá no ambiente de trabalho nosso, nós não temos somente colegas, nós temos ali uma família, nós somos uma família ali naquele ambiente de trabalho. Que Deus possa abençoar o nosso ambiente de trabalho. E dizer também, Bia, que nós precisamos de você. Você é uma mulher maravilha, porque de madrugada eu vejo o pessoal falando que está assistindo seus vídeos até de madrugada, porque você é ferrenha, você é uma mulher de pulso, que está defendendo os servidores contra essa reforma macabra do Zema, essa reforma oportunista, né? Essa reforma draculenta que vem sugar nossos direitos, que vem acabar com nossos direitos. E queremos também que você, junto com seus pares, junto com a bancada esquerda, que nós temos um projeto parado lá, que é um projeto que regulamenta a nossa carreira policial, né? Leonardo e o Rogério e a bancada da esquerda, toda aprovaram em âmbito federal a Polícia Penal, mas estadual está parada, né? Aí vem um secretário falando que nós não vamos ter autonomia como policiais. Então, nós queremos, assim, que a Assembleia, o mais rápido possível, possa aprovar esse projeto. E chamar também as classes, os sindicatos, né? Chamar aí todos para uma grande discussão, porque não é da forma que eles querem, porque o Léo sabe aí que desde 2004 nós estamos nessa luta da aprovação da Polícia Penal, né? Fomos atrás já do Rogério, fomos atrás de todos os deputados, nós viajamos, pessoas nossas morreram na estrada, como o presidente do sindicato de São Paulo, que foi muito triste, perdeu a vida nessa caminhada. Então, nós contamos com você, Bia, e também um outro projeto que nós queremos é que nós alimentamos nos presídios, mas nós não gostamos da alimentação lá, porque muitos fazem dieta, né? Então, nós queremos o seguinte, a volta do Vale Alimentação, a gente tem opção, eles não dão opção para a gente, nós queremos ter opção de pegar, em vez de a gente almoçar lá, ter opção de pegar tipo um Sodexo e podemos comprar comida de qualidade, né? Poder comprar uma coisa decente para a gente comer. Não é desfazendo do pão de cada dia, mas nós que trabalhamos 24 horas, nosso sistema todo fica desregulado. Então, nós temos que ter uma boa alimentação para a gente poder segurar a onda, segurar a esses 78 mil presos que tem em Minas Gerais, né? Agradeço a todos, né? Agradeço aí também o
Rafael Toledo, né, Rafael? Está lá na União Operária, né? Está lá ferrenho lá, lutando também. Sei que vocês aprovarem o Fundeb, né? Minha esposa é professora, eu também sou professor na educação física, mas o Brasil começa um novo rumo, né? É isso que teria que ter, é isso que teria que estar fazendo nessa época de pandemia, coisa boa para o povo, não colocar coisa ruim para o povo, né? É igual a reforma da Previdência, a reforma administrativa, que traz aí, faz uma grande diferença entre nós, os militares, né? Nós vamos começar com 3% e vai subindo. Isso aí é uma coisa injusta e a gente não pode reclamar, porque como é que a gente reclama durante uma pandemia dessa? Outra também, uma nota de repúdio que eu quero dar, é que na Lei 140/19 de 2020, o presidente, ele excluiu a obrigatoriedade do uso de máscaras nas unidades prisionais e também os cartazes de prevenção e orientação. Isso é um absurdo. Colegas nossos estão com o coronavírus, estão sofrendo, tem gente entubada. Nesse momento tão difícil, que era para ter ações voltadas para salvar vidas, ele comete um ato tão desumano deste aí. Passa a palavra agora, muito obrigado, passa a palavra agora para vocês aí. Obrigado. Muito obrigado, Meireles. Meireles é dirigente do sindicato, é policial penal, servidor público, e é um dos que me sugeriu, me provocou para que realizasse essa live. Então, eu queria te agradecer também, te parabenizar como representante da sua categoria. E, nesse momento, eu vou passar a palavra para o Rafael. Rafael é professor, é sindicalista do Sindiúte, está firme na mobilização aqui na base, mora em Valadares, mobilizando os professores, as professoras, para poder resistir contra a reforma da Previdência. Portanto, Rafael, é com você a palavra. Boa noite a todos. É um privilégio a gente ter a oportunidade de falar por último, porque aí a gente pode aproveitar todas as falas, né, e ter uma experiência daquilo que cada um traz, e daí a gente construir uma narrativa. Leonardo, eu me lembro muito bem, quando eu mudei para cá em 99, você era uma pessoa que estava constantemente aí nas nossas mobilizações do Sindiúte. Você foi liderança aqui do Sindicel e sempre estava conosco nas nossas mobilizações, esteve em várias das nossas mobilizações naquela época que eu mudei para governador Valadares. Logo a seguir, você já era vereador, se tornou presidente da Câmara, fez uma campanha muito bonita, se tornou depois deputado federal, e está deputado federal até hoje, e busca novos rumos, não só para a sua carreira política, mas também para a nossa cidade, né? A gente espera que você seja uma pessoa com muito êxito na sua campanha e que a nossa cidade possa ser discutida, que a nossa cidade possa ser desenvolvida, que você traga a sua experiência política, a sua vivência política, de novo para a nossa cidade, né? Você, enquanto deputado federal, tem contribuído bastante aqui para o desenvolvimento da nossa cidade. Nós sabemos que a nossa cidade precisa muito mais ainda de se desenvolver, principalmente no campo do conhecimento, né? Você é um dos responsáveis pela vinda aqui a governador Valadares, tanto da IFMG, quanto da UFJF, da Universidade Aberta do Brasil, várias questões que são relacionadas à questão da infraestrutura da cidade, a sua colaboração durante os mandatos de Lula e Dilma foi fundamental para que essa cidade tivesse um desenvolvimento urbano muito grande nesse período, né? Nós não estamos falando só de construção de casas, né? De outras situações de infraestrutura também, que a gente sabe da sua participação. Companheiro Rogério, é inestimável a sua participação enquanto lutador pela educação, pelos servidores públicos em geral. Sempre teve esse compromisso enquanto deputado estadual aqui em Minas Gerais, e agora
está lá como deputado federal, foi peça fundamental aí, vocês dois, né, como deputados federais, para a gente conseguir alcançar essa vitória do Fundeb, que o Rogério já descreveu aí, que é fundamental que a gente consiga aprovar na semana que vem também lá no Senado, e que a gente vai fazer de tudo, né, nessa mobilização, tanto aqui a nível regional quanto estadual, e no Brasil inteiro, né, a nossa confederação, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, vai estar junto com vocês, deputados federais, e com as outras forças que se interessam e se importam com a educação pública de qualidade, fazendo toda a pressão necessária e possível com os nossos deputados, com os nossos senadores, no caso. Mas Beatriz, que é a nossa grande líder do Sindiúti, né, tomou posse como nossa coordenadora em 2009, eu era da base do Sindiúti ainda, não conhecia a Beatriz, né, aqui nós tínhamos e temos outras lideranças do Sindiúti, naquela época, por coincidência, a nossa coordenadora estadual era de Governador Valadares, professora Inês, né, que você, Leonardo, conhece muito bem, é uma pessoa histórica também no Sindiúti, e eu fui conhecer a Beatriz mais ou menos lá em 2011, né, e já tinha participado da greve de 2010, quando ela era a coordenadora geral do sindicato, mas não a conhecia. E, na verdade, na época não existia o WhatsApp ainda, não existia transmissão online, né, a gente se conhecia por mensagens, através do Facebook, que já existia, pelo menos. Então, daquele período para cá, a gente tem construído aí as nossas lutas sindicais, né? Eu, posteriormente, me tornei diretor do Sindiúti, e nós estamos aí nessa luta. E eu posso dizer que Beatriz deu uma aula sobre o Fundeb, né? Sobre a Previdência de Minas Gerais e sobre as ameaças que o Zema tem trazido. Então, quem chegou agora na live, né, depois, se tiver oportunidade de começar aí a ver, a live vai ficar gravado. O que nós temos que fazer contra as propostas de Zema é dizer não, 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 firmemente não, né, José? Porque são ataques completos à nossa vida, enquanto servidores públicos, a nossa qualidade de vida, até a manutenção da nossa condição de servidor público. Nós, enquanto servidores públicos, passamos por diversas dificuldades nas nossas relações de trabalho, né? As tensões são muito grandes, o policial penal é muito cheio de ataques o tempo todo, assim como nós, que somos professores, também sofremos muitos, não só assédios, né, mas também desrespeitos, e passamos por vários dissabores, mas nós vencemos e nós fazemos com que essa nossa profissão seja cada vez mais digna, cada vez mais merecedora do respeito da sociedade. E vem esse governador e traz para nós, não são propostas, né, são desmontes, são situações humilhantes que ele propõe, porque ele quer acabar literalmente com o serviço público em Minas Gerais, né? A proposta do Zema é uma proposta do seu partido, né, que ficou bem caracterizada também lá na votação do Fundeb. O Rogério pode fazer para nós aí depois uma narrativa, né? Nós já conversamos sobre isso em outros ambientes, mas o Zema e o Novo, eles querem literalmente exterminar o serviço público. Para isso, eles usam de várias táticas, né? Entre essas táticas, eles fizeram todo um lobby contra a votação do Fundeb, né? Não queriam votar o Fundeb agora. Depois, eles, aliados com o governo federal, né, que o José tão bem descreveu aí, né, essa discrepância que nós temos aí, que não merece muito crédito, mas que, infelizmente, tem poder nesse momento, esse povo queria retirar também o custo aluno-qualidade, que é um parâmetro que ainda vai ser discutido por lei complementar, mas que estabelece um valor mínimo a ser aplicado por aluno nas escolas públicas do Brasil inteiro. Então, essa
esses ataques constantes, né, feitos por esses grupos de extrema direita, né, tanto esse grupo aí que não sabe nem qualificar o adversário político, né? Teve um deputado aqui de Minas Gerais, muito amigo aí do Rogério, que para qualificar usou simplesmente a palavra esquerdalha para se referir a quem defendia o Fundeb, né? E na verdade o Fundeb não é defendido só por quem tem uma filosofia de esquerda. O Fundeb é defendido por todo trabalhador em educação e por toda a sociedade brasileira, porque sabe a sociedade que nós temos uma sociedade que carece de educação, que carece de desenvolvimento, que carece de mais amor nas nossas relações, de mais respeito nas nossas relações. E isso a gente só vai conseguir quando a gente tiver uma educação de qualidade oferecida a todas as pessoas, a todas as crianças desse país. Então, isso é também, né, uma situação que a gente tem que levar de proposta. Então, eu sei que Leonardo, enquanto pré-candidato a prefeito da cidade, nós brevemente, nós pretendemos estar te cobrando, né, todos os compromissos que você tem enquanto político, porque nós não somos sindicalistas de uma rede municipal, né, nesse município de Governador Valadares. Mas, enquanto cidadãos, a gente espera que você tenha os compromissos históricos que sempre teve o seu partido, né, e que prime sempre por aquilo que Governador Valadares é uma cidade que é pioneira. Nós somos pioneiros em educação integral, nós somos pioneiros numa abordagem mais humana dentro das escolas. Nós tivemos, infelizmente, uma redução da carga horária dos nossos alunos aí nos últimos anos, né? E a gente precisa trabalhar novamente a questão da educação integral aqui no nosso município, que ela seja oferecida com a mesma qualidade de alimentação, com a mesma qualidade de oferta de quadro de aulas, né, de variações educacionais que já foram oferecidas no nosso município. Nós temos uma realidade muito difícil sobre a qual Beatriz está agindo nesse momento, do ponto de vista político, e jurídico, né, que é a questão da demissão de mais de 300 pessoas no nosso município. Em virtude da pandemia, o atual prefeito demitiu esse número de pessoas absurdo, e tantas famílias aí estão hoje sem salários, né, e sem nenhuma justificativa lógica, simplesmente para economizar em cima de trabalhadores em educação em diversas situações. Então, são situações que a gente precisa estar refletindo sobre elas, né, para que a gente possa intervir, para que a gente possa trabalhar. Por enquanto, muito obrigado pelo convite, né? Eu também ainda não sei o nome da nossa amiga que está aí fazendo a tradução, mas quero agradecer a ela e ao Felipe, né? Porque é muito bacana, sim, a gente ter uma conversa em que as pessoas possam interagir de todas as formas de comunicação possíveis. Muito boa a iniciativa, Leonardo. Agradecer ao professor Rafael pela contribuição. Rafael, é a Mariana que está dando a contribuição aí agora. Agora já voltou o Felipe. É o Felipe. Agradecer a Mariana, o Felipe, pela tradução em Libras para nós. Mas eu ouvi a todos. Vocês, viu, o Rafael agora, nesse finalzinho, colocou essa questão da demissão dos profissionais da educação aqui em Valadares, principalmente nesse momento da pandemia, pelo prefeito atual, que é um absurdo, E, o Bia e Rafael, Bia e Rogério, é importante vocês estarem sabendo disso. Rogério acompanhou, nós votamos lá em Brasília o auxílio emergencial, inclusive votamos o auxílio emergencial para os pequenos e médios empresários, para poder, inclusive nesse momento de pandemia, não ficar essa contradição entre o capital e a vida como nós estamos aqui em Minas. Não é? Só que o Bolsonaro não agilizou
o cumprimento da votação que nós fizemos e votamos lá na Câmara dos Deputados. E agora, Rogério, prefeito de Valadares, é um absurdo o que ele fez. E parece que aqui o vírus só atua no final de semana. É só sábado e domingo que tem decreto. Nós estamos numa crise, a cidade está toda assustada. E agora, por decisão judicial, olha que absurdo. O prefeito está tendo que acatar a decisão judicial e agora emitir um decreto. É vergonhoso o que a cidade de Valadares está acontecendo com a nossa cidade de Governador Valadares. Mas eu queria que a gente pudesse entrar numa outra etapa da discussão, ainda continuando nessa questão da reforma da Previdência em Minas. Queria aproveitar mais o tempo aqui da Bia, que é nossa deputada estadual, e sobretudo o Rogério, e eles pudessem comentar para nós essa questão da discussão na Assembleia, mas como é que nós podemos também estar trabalhando a mobilização da categoria de professores, professoras, servidores e servidoras no estado de Minas Gerais, os policiais penais que estão aqui representados aqui pelo Zé Meirelles, os policiais civis, os profissionais na área da saúde. Como é que nós podemos mobilizar os servidores e servidoras do estado de Minas Gerais para a gente poder impedir essa votação? Eu vou passar a palavra à Bia, depois para o Rogério. Pode ser assim? Com a palavra, então, a nossa deputada estadual, Beatriz Cerqueira. Bia. Bem, em relação à reforma, eu acho que, primeiro, a votação do Fundeb nos deu uma grande lição, né? Porque houve uma grande mobilização, uma rede poderosa de pressão, as pessoas conseguiram compreender com muita rapidez o que era o Fundeb, e mesmo deputados e partidos que tenderiam a não votar favoravelmente à PEC, sentiram, né, como é que a sociedade estava se comportando, né, e, portanto, votar contra o financiamento, né, público constitucionalizado seria algo, no mínimo, imprudente, para não dizer completamente fora da realidade da população. Eu acho que no caso da reforma da Previdência, é preciso fazer o diálogo com os deputados e deputadas, sabe, Leonardo? Assim, é preciso que os deputados e deputadas compreendam os grupos sociais que estão organizados, compreendam o impacto disso, porque eu estava aqui fazendo a soma, né? São 250 mil aposentados, são 38 mil pensionistas, são 184 mil servidores em atividade, se eu não me engano. Olha, esses números não são pequenos, esses números significam famílias. Nós sabemos que em grande parte dos municípios é o salário da aposentada, é o salário do servidor público que ajuda muito na movimentação da cidade, não é? Assim como os benefícios previdenciários em geral. Então, porque quem é professora compre ali na padaria da esquina, né? Não vai... É a gente que gira a economia, né? No território onde nós estamos e que nós moramos. Então, eu diria isso. O primeiro processo é fazer o diálogo com os deputados. É preciso que, né, assim, a característica em geral dos deputados é territorial, né? Cada região tem o seu majoritário, é preciso fazer esse diálogo, é preciso buscar compromissos desses deputados contra a reforma. Eu acho que tem um risco muito grande, que eu tenho visto esse movimento, de alguma forma, é a ideia de melhorar a reforma. E eu tenho perguntado aos meus colegas de profissão, as pessoas que às vezes falam, né, sobre emendas, eu falo assim, olha, eu vou melhorar, eu vou escolher quem para perder. Porque essa reforma alguém perde. Eu vou escolher quem para perder. Eu vou escolher a professora para ficar com 40 anos na sala de aula, eu vou escolher as mulheres que estão com 7 anos a mais de idade, eu vou escolher os pensionistas, eu vou escolher a pensão,
qual é a escolha, né? Porque melhorar vai significar esse processo, né? Então, assim, eu não quero dizer com isso que lá na frente nós não tenhamos como tática a apresentação de emendas, a disputa do conteúdo do projeto. Mas não é este o momento. Na minha avaliação, este é o momento de dizer que essa reforma não pode passar. E é possível fazer esse debate, né? É possível você só discutir o que a legislação determina, que é a questão das alíquotas, porque é possível, né? Basta um novo relatório, né, de uma comissão e o entendimento da maioria dos deputados, então esse processo é possível. Eu diria que nesse momento essa tem que ser a tática de chamar os deputados, né, para conversar, talvez uma chamada aí juntando várias categorias, porque, né, são categorias de base estadual, né, para que nós possamos comprometê-los com a luta contra a reforma da Previdência. Eu acho que este é o momento que nós nos encontramos. E, paralelo a isso, o diálogo com a sociedade. Porque o governador, quando ele tenta dizer que servidor vive na ilha da fantasia, ou quando ele fala que servidor ganha 10 mil reais, ele não está conversando com o Rafael ou com o Zé Meirelles, que são servidores públicos. Ele está conversando com a população. Ele está tentando construir uma opinião pública favorável à reforma. Então, nós também precisamos conversar com a população e dizer da nossa realidade, da realidade do policial penal, da realidade da enfermeira, da realidade da professora, da realidade da pedagoga, da realidade do trabalhador do IPSENG, da realidade do auditor fiscal, da realidade de cada setor do funcionalismo. Porque o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas não sabem, né, dessa realidade, e muitas vezes nós servidores temos o pudor de falar. E das lutas que o Rafael estava se referindo, um momento muito importante foi quando a categoria da educação mostrou seu contra-cheque para a população. E contra o contra-cheque não tinha argumento, porque estava ali estampado o contra-cheque, né, dizendo o que era o salário, o que era a vida daquela professora. Então, contra a realidade, os argumentos falaciosos se perdem. Então, acho que, ao mesmo tempo, é o momento das entidades sindicais construírem essa unidade e fazerem o diálogo dos seus problemas. É preciso que as pessoas saibam porque tem uma construção, Leonardo, de que o servidor público é uma coisa boa. É um privilégio. Não é um privilégio. Não é um privilégio. Você pega profissões que são extremamente estressantes, profissões que adoecem, profissões que têm índices de suicídio, que inclusive nós precisamos falar sobre isso em algum momento, porque nós precisamos cuidar dos servidores. Então, eu diria esses dois caminhos que eles são paralelos nesse momento. Muito obrigado, Bia. Rogério, eu gostaria que a gente ficasse aqui a noite toda, mas a gente tem tempo. Eu vou te passar uns 3 minutos, tá bom? É para você fazer um comentário para nós sobre essa questão da mobilização. Você que é um grande mobilizador, articulador, né? Como é que a gente podia estar trabalhando essa questão da mobilização no estado de Minas Gerais, sobretudo servidores e servidoras, para o enfrentamento contra a reforma da Previdência do Zema? Eu acho que nós temos que repetir o que nós fizemos na mobilização do Fundeb. Eu coloquei no início e foi uma ampla mobilização, foi do Brasil inteiro. Nós temos que fazer agora Minas Gerais inteira. As pessoas precisam saber que o que o Zema está querendo é tirar direito da professora e prejudicar a escola pública, que é a escola do aluno dele. Quando se faz este vínculo, todos se mobilizam para defender aquilo que eles sabem que é bom. O Zema está querendo destruir a escola pública, o serviço público, ele vai colocar o quê no lugar da escola pública? Voucher, bolsa de estudo, nós vamos voltar lá atrás, na época que não tinha escola para todos, não era universalizada. O que ele vai colocar no lugar do SUS? Planos de saúde cada vez mais caros, só para quem tiver dinheiro? Então, na verdade, quando ele fala em destruir
o serviço público, quer atacar o servidor público, a previdência do servidor público, ele mira no serviço público. Ô, Léo, você está acompanhando lá em Brasília, nós estamos vendo o Partido Novo, ele virou chacota lá em Brasília, ele é o partido das elites, dos grandes empresários. Toda vez que eles abrem a boca, a gente já fala, já vem ataque ao serviço público. Já vem eles falar dos coitados dos grandes empresários, etc. Então, isso virou o Partido Novo. O Zema é um pouco isso. Então, nós temos que ter uma mobilização que as pessoas enxerguem que, de fato, ela é concreta. Ô, Léo, como você me deu 3 minutos, me permita te fazer um pedido também aí como prefeito. Eu não sou de Valadares, mas eu vou muito aí, você sabe que eu gosto mais da cidade. Não demore para essa Samarco, viu? E nem para essa Renova. Sim, vão jogar duro. Jogar duro com eles. Porque não é possível. O que eles quiseram fazer na pandemia agora, tirar o auxílio emergencial de 7 mil pessoas, e nós conseguimos, na prática, acabar com isso através de uma liminar. Estamos de olho, então, nessa Renova, nessa Samarco, que sujaram o Rio Doce, que é essa beleza que nós temos aí natural, jogou lama até o mar. Então, em Valadares, todos somos atingidos. E nós temos que acabar de aprovar os projetos de lei lá na Câmara Federal e você cuidar do nosso Rio Doce aí. Então, esse é o pedido que eu queria te fazer. E mandar um grande abraço para a minha companheira Elisa, nossa ex-prefeita, que está nos assistindo aí, já mandou aqui um parabéns para a gente. Também o Gilson Reis, que é nosso assessor, assessora eu e a Bia. Gilson de Souza. Gilson de Souza, desculpa. Mandar um grande abraço, que vai ser também pré-candidato, né? Vereador. Um grande abraço aí para o Gilson também, para a Elisa. Lembrando, Léo, que você vai ter também, além do legado do PT nos tempos da Elisa, o legado também do Fassarella, né? Sim. O PT tem muita história bonita aí e com certeza você vai trazer isso tudo de novo com muita participação popular. Um grande abraço, parabéns, viu? Estamos torcendo por você, espero ir aí para a gente fazer uma campanha com o pessoal, respeitando a pandemia, mas uma campanha corpo a corpo. Aliás, nós estamos começando algumas novidades também para enfrentar o bolsonarismo, que pode servir para enfrentar o Zema também, já que você perguntou. Domingo, nós vamos fazer aqui um abraço em Belo Horizonte, também do contorno, mas é um abraço com os carros. É um abraço automotivo, respeitando, portanto, cada um dentro do carro, mas a fazer uma grande mobilização e um abraço em Belo Horizonte contra o Bolsonaro e em solidariedade ao nosso povo que está morrendo de coronavírus pelo descaso e pelo genocídio desse governo. E eu fico triste saber que o prefeito aí está indo na mesma onda bolsonarista e a mesma onda do Zema. O vírus não pode viajar, não, prefeito. Nós temos que cuidar do nosso povo, essa que é a regra. Isso aí, Rogério, te agradecer pela contribuição importante. E você lembrou muito bem, o professor Rafael também tinha comentado sobre a escola de tempo integral, Rogério e Bia, que foi implantada aqui em Governador Valadares, no governo anterior, no governo da prefeita Elisa. Agora, para vocês terem uma ideia, o governo atual está reduzindo o horário da escola de tempo integral, piorando a escola de tempo integral. Então, é um grande desafio que nós estamos discutindo no programa de governo, como é que nós vamos fazer para recuperar a escola de tempo integral aqui na nossa cidade de Governador Valadares. Nós estamos, Rogério, com 15 grupos discutindo o programa de governo na nossa cidade. Cada grupo temático, por exemplo, educação, saúde, moradia, cultura. Então, nós estamos com 15 grupos. Agora nós estamos numa fase de transição, de sair da discussão do programa de governo, que é mais uma discussão interna do nosso partido, e a gente entrar nos fóruns, que a gente está chamando de fóruns temáticos, através de videoconferência, para a gente abrir para a sociedade, ouvir outros setores, como, por exemplo, saúde, educação, moradia, infraestrutura, desenvolvimento, geração de emprego e renda, cultura. Não é? Então, nós estamos criando 13
grupos temáticos para a gente aprofundar essa discussão com a nossa sociedade, ouvir a população de Valadares. A população de Valadares, Bia, está pedindo mudança. Quando a gente sai na rua aqui em Valadares, e é por isso que eu estou sendo pré-candidato, porque as pessoas me pediram, você tem que sair de Brasília, vem para cá, ser o nosso candidato a deputado, o nosso candidato a prefeito de Valadares, para poder fazer as mudanças necessárias. E nós estamos querendo construir uma Valadares de todos nós, Rogério. Valadares com a participação de todos e de todas. E está muito bonita a discussão aqui do programa de governo, a nossa expectativa muito grande agora nos fóruns temáticos, que se inicia a partir de terça-feira, dia 28. Nós vamos ter a primeira discussão do fórum temático, e, sobretudo, será a educação, a grande discussão que nós vamos estar iniciando, a discussão dos fóruns temáticos. Elisa, inclusive, está participando dessa coordenação, nos ajudando na coordenação dessa discussão política, na construção do nosso programa de governo, para que a gente possa, se Deus quiser, estar construindo uma discussão do programa de governo na pré-campanha e que esses fóruns temáticos possam estar dando e possibilitando uma discussão na campanha e que essa discussão da campanha possa traduzir numa campanha vitoriosa da população de Governador Valadares, que não aguenta mais. Você precisa de ver como é que está a nossa cidade. Toda esburacada, né? Para todo lado você vai, buraco puro. Uma falta de habilidade de enfrentamento das questões importantes da cidade, como agora o enfrentamento à pandemia, que o prefeito de Valadares não assume, não tem coragem de encaminhar, e como disse aqui, me parece o Rafael, né? Não foi o Zé Meireles que falou, era necessário o prefeito estar observando a ciência, está observando as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, e inclusive viabilizando condições. Por exemplo, o Rogério participou e nós votamos lá em Brasília para poder transformar a alimentação escolar em cesta básica, né? Para poder garantir condições para as pessoas poderem ficar em casa, não precisar de sair na rua aí vendendo picolé, fazendo pequenos negócios para poder se alimentar em casa. Portanto, é uma vergonha a posição do prefeito de Governador Valadares. Foi necessário agora o Tribunal de Justiça tomar uma decisão judicial para ele aqui acatar e emitir, então, um decreto por ordem judicial. A cidade de Valadares está muito envergonhada. E é por isso que nós estamos trabalhando nessa perspectiva de construir a nossa pré-candidatura, depois da nossa candidatura, e uma live começa aqui, ouvir a Beatriz Cerqueira, a Bia, deputada estadual, estar ouvindo aqui meu amigo, meu colega, deputado Rogério Correia, com a participação aqui da Polícia Penal, do Meireles, do professor Rafael. Para mim me orgulha muito, e sem dúvida nenhuma, e nós todos aprendemos muito aqui durante esse tempo que tivemos junto com vocês. O bom seria se a gente pudesse continuar aqui por várias horas nesse debate, mas vocês sabem muito bem, a gente tem um tempo, né, que nós temos que cumprir, mas quero agradecer aqui a todos e todas que contribuíram, que deram a sua contribuição, que mandaram mensagem. Estou vendo uma lista grande aqui, Bia, uma lista grande, Rogério, de sugestões, de propostas para a nossa pré-campanha como prefeito aqui em Governador Valadares. Muito obrigado a todos vocês que participaram, que contribuíram. Obrigado aqui a Mariana, obrigado aqui o Felipe, que traduziram para nós, para os surdos, né? Poderem participar da nossa live, da nossa conversa. Enfim, estou muito agradecido por ter participado com vocês, esperando que a gente possa sair daqui muito mais enriquecido, ter aprendido muito desse debate. Quero agradecer os policiais penais, o Cruz, né, o Leonardo Cruz, agradecer também o Gustavo,
o Zé Meireles, o Fernando, né? Que nos ajudaram e que fizeram propostas, nos provocaram a realizar essa live. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado, e que possam ficar conosco terça-feira, dia 28, com a nossa live sobre educação aqui no nosso Instagram e, sobretudo, na nossa rede social. Grande abraço. Isso aí, Léo. Boa sorte. Grande abraço, Boa noite, Léo. Obrigado, Meireles. Obrigado, professor Rafael. Obrigado, Rogério. Tchau.